Ao vivo? Aos vivos! Meu muito boa noite para você, ao vivo aqui direto do estúdio número 1, com a participação da tia Claudene, fazendo a interpretação na forma de Libras. Para você, todos os piauienses com direito ao acesso à educação, à formação, à informação, a educação de qualidade que o canal Educação veio com essa missão e tem buscado cumprir, levar a educação para todos os piauienses. Eu sou o professor Flávio Coelho, da área das histórias, e estou aqui com a galera da turma do EJA Etapa 6 do ensino médio, como se fosse ali o primeiro e o segundo ano do ensino médio. Próximo ano vai ser etapa 7 e você dá um só lembrança para o ensino médio, já rumo à universidade. De boa? Hoje uma temática muito importante, que é a temática sobre as lutas da independência aqui no Piauí. Daí o processo de independência do Piauí. Notadamente, nós já vimos na semana passada a temática sobre as lutas da independência no Brasil, o processo da independência do Brasil, com a chegada da família real, algumas mudanças aqui no Brasil. E vamos trazer agora para cá, olha, relacionar os eventos ocorridos no Brasil com as lutas pela independência ocorridas em solo piauiense. É nossa temática sobre o processo da independência no Piauí ou as lutas pela independência aqui no Piauí. Aí tá eu sou Flávio Coelho, venho lá das Camboengas do Sertão, eu e tia fazendo aqui a narrativa das histórias. O Piauí nas lutas pela independência, é a nossa temática, o processo de independência do Piauí. Vou começar mostrando duas imagens importantes, aí uma primeira, um cartaz sobre a Batalha do Genipapo, e a segunda é uma fotografia lá na cidade de Campo Maior, às margens do riacho Genipapo. Você está vendo a ponte lá, ó, a ponte sobre o rio Genipapo, e bem aí pertinho foi onde ocorreu o fatality entre as tropas portuguesas e cearenses e maranhenses, enfrentando as tropas do Major Fidier. Nós tivemos lutas pela independência no solo piauiense. Eu coloquei assim, ó, o contexto geral da independência. Aqui nós vimos na semana passada que a corte portuguesa, a corte de Lisboa, veio para o Brasil, Dom João e Companhia Limitada. Decreto de abertura dos portos e deu início à liberdade comercial, isso é importante, não é assim? Muitos portugueses vieram fugidos e se exilaram no Brasil, e isso resultou em grandes transformações, principalmente nos centros como no Rio de Janeiro, e em 1815, a gente abordou isso na semana passada, olha, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido de Portugal, Algarve e Brasil. Então, as capitanias agora não são mais capitanias. Agora as capitanias são províncias do Reino Unido de Portugal. Então, é a província do Piauí, que na realidade tem a mesma importância da província do Algarve. Olha aí, as províncias agora, os tupiniquins do Brasil são súditos do rei de Portugal. Eles eram colonos, agora são súditos. O Rio de Janeiro era a sede de todo o Império Português. Ali estavam os ministérios, arrecadações, as decisões todas eram no Brasil, e a gente concluiu dizendo que ocorreu uma verdadeira inversão tupiniquim, uma inversão brasileira, porque agora a gente não é mais colônia. Agora nós somos como se fosse uma espécie de centro do Império de Portugal. Onde está o rei? No Brasil. Onde estão as decisões? No Brasil. Onde está a arrecadação dos impostos? No Brasil. Mesmo. Em El Tupiniquim. Aí você está vendo o Dom João e a Carlota Joaquina, e uma quantidade de súditos fazendo a fila para beijar a mão do rei. Essa temática que nós vamos abordar na aula de hoje, a independência do Brasil, mas trazendo aqui para o Piauí. Aí levando, olha, a Revolução do Porto, lembrar que lá em Portugal eles estavam vivendo uma peleja, vai ser a burguesia de Portugal, o povo e a baixa nobreza vão se revoltar lá em Portugal contra o Dom João, que está lá no Brasil, que está aqui.
E essa revolta deles, eles queriam o fim do absolutismo, limitar o poder do rei. Que as cortes de Lisboa vão elaborar um conjunto de leis para Portugal. Portugal vai ter uma constituição. Vixe Maria. Mas exigiram, além disso, que a família real que estava no Brasil voltasse para lá. O Dom João, nessas circunstâncias, forçado, vai voltar para Portugal. E quando ele chega lá, o Rio deixa de ser a sede do Reino Unido, volta a ser Lisboa, e quando ele chega lá, as cortes lisboetas estão impondo limites às liberdades do Brasil. Então nós vimos na semana passada que essas limitações buscavam fazer com que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. Ora, nós não vamos aceitar, e evidentemente as elites daqui vão dizer, vai lá, Pedrinho, rompe com Portugal. É o cenário que vai resultar na nossa independência. Perfeito? Tá aí a Revolução do Porto. Para o Brasil, esse acontecimento tem um caráter conservador. A família real voltou para lá, a sede do poder passou a ser Lisboa. Ocorreu a transferência de ministérios, repartições, e eles queriam limitar os poderes do Dom Pedro. Lembra que o Dom João foi embora, mas deixou o Dom Pedro aqui no Brasil. E aí, eles estão agora enviando armas, tropas e munições, como, por exemplo, o Major Fidié, português. Major Fidié, português. João José da Cunha, o Fidié, veio para onde? Para o Piauí. Ser o comandante das armas no Piauí, para garantir o controle sobre o território do Piauí e evitar que o Piauí se tornasse independente de Portugal, por exemplo. Então, eles estão querendo que o Brasil deixe de ser Reino Unido e volte a ser uma colônia. Então, você vai dizer que eles têm a pretensão de recolonizar. De novo, eles tinham uma pretensão de recolonizar. E aí é nesse cenário que nós vamos fazer independência, viu? Nós não vamos aceitar isso daí. Tá aí, saiu o Dom João, assumiu literalmente o Dom Pedro, sai o pai, assume o filho, né? Em uma monarquia geralmente é assim. Pedro, se o Brasil se separar de Portugal, meu filho, antes que seja para tu, que has de me respeitar do que para qualquer algum desses aventureiros. E o Dom Pedro lembrou disso. Daí ele gritou, independência ou morte. Ele ia deixar o Brasil nas mãos de qualquer um brasileirinho? Não. Então, o Dom Pedro vai virar as costas para Portugal. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que eu vou ficar. Eu vou ficar aqui nesse lugar. Eu vou levar você. Expulsou tropas portuguesas que estavam no Rio. A imagem, a pintura mostra o Dom Pedro expulsando o general Alvilés, dizendo, nós não precisamos de portugueses fazendo a segurança do Brasil. Depois o José Bonifácio disse, Dom Pedro, deixa de ser besta. Fica obedecendo às cortes de Lisboa, não, velho. Se tu for obedecer a tudo que vem de lá, tu não manda em nada aqui. Baixa um decreto dizendo que tu tem que cumprir. Só se tu aceitar as decisões vindas de Portugal. É o decreto do cumpra-se. Aí o Dom Pedro convocou uma assembleia para elaborar uma constituição para cá. A maçonaria deu o título de defensor perpétuo para ele. E ele deu o grito do Ipiranga no 7 de setembro e depois a coroação em 12 de outubro, coroado imperador do Brasil, ontem, coroado imperador do Brasil. Então tá aí o rompimento oficial com o Dom Pedro. O problema é nas províncias distantes do Rio. Boa noite, São Gonçalo do Gurgueia, rapaz. Boa noite, São Gonçalo do Gurgueia. Nós vamos descrever hoje, São Gonçalo, nessa aula, a importância das lutas pela independência no Piauí.
Então você está vendo aí o rompimento oficial no Piauí. Nós não somos mais colônia de Portugal, submissos a Portugal, nem Reino Unido de Portugal. Só que nem todas as regiões do Brasil aceitaram pacificamente, haja vista que em algumas delas havia o domínio de militares portugueses, de políticos portugueses e comerciantes portugueses. E nessas regiões nós vamos ter fatality. Fatalidade, o amor surgir tão de repente. Vai ter fatality, vai ter guerra, né? War, guerra. Vou passar a imagem. Olha o famoso dia do Fico. Massa, né não? Vai ter conta que tem esse tanto de gente lá apoiando o Dom Pedro. Tá aí o José Bonifácio. Tá aí o Dom Pedro gritando independência ou morte, como se fosse um líder da elite. Liderou aí como se ele fosse um líder popular, olha. Deu para ver? Essa primeira é como se ele fosse um líder de um movimento elitista, São Gonçalo. E essa é como se ele fosse o líder de um movimento popular. Deu para ver aí, ó? Beleza, beleza. Visto isso, o Brasil agora é um país independente, tá aí a bandeira do Império do Brasil, o verde dos Bragança, o amarelo da Imperatriz Leopoldina, a coroa, um ramo de café, um ramo de tabaco e tal. Tá aí o Brasil independente. Mas não mudou quase nada. Olha aí, ó. Fizemos a independência, mas não mudou quase nada. Vai continuar a escravidão, a exploração, o domínio dos poderosos, o patriarcalismo, o machismo. Manteve a escravidão. Aqui não havia democracia, não. E vai haver o domínio dos coroné. Olha aí os 3 tópicos. Manteve a escravidão. Aqui não havia democracia, não. E vai haver o domínio dos coroné. Os coroné. Vamos trazer para o Piauí? Essa temática eu vou trabalhar na próxima semana, viu, galerinha? Vou trazer para o Piauí, viu? Não permitiremos a volta dos tiranos opressores do povo brasileiro. Agora somos um país moderno, liberal, sem desigualdade. Olha quem aqui está abanando ele, ó. Ó quem aqui está sofrendo. Derrota. Aí, olha, nós vamos ter lutas pela independência onde vai haver domínio de tropas portuguesas. Lusitanas são portuguesas. E eu estou colocando onde é que elas estão, olha. No norte e nordeste e na Cisplatina. A Cisplatina é o território do Uruguai que havia sido anexado pelo Dom João. Então lá havia muitas tropas portuguesas de Portugal. 2. Onde teve governante que demonstrou fidelidade às cortes de Portugal, às cortes de Lisboa. Que mostrou fidelidade a Portugal. E onde haviam interesses comerciais de portugueses, como por exemplo no norte do Brasil, que era dominado principalmente por comerciantes portugueses. E como eu já lhe disse, havia o controle político de portugueses. No Piauí era o FIDIE. Então, nesses locais nós tivemos fatality, olha, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Cisplatina, de choques entre as tropas brasileiras e os portugueses. Aqui vai ser em Campo Maior, viu? Entre as tropas tupiniquins e os galegos de Portugal, os marinheiros portugueses. Eu coloquei aqui um importante figura que atuou a pedido do Dom Pedro I, contratado por ele, um inglês, o Cochrane, o Lord Thomas Cochrane. Ele comandou a Marinha Brasileira no início aí, enfrentando as forças portuguesas que não queriam reconhecer a nossa independência, que não aceitavam ou queriam reconhecer a nossa independência, galerinha. Perfeito? Faça o print aí, galerinha. Faça o print. Meu rei, deixa um realzinho na tela aí, porque aí está o slide primeiro sobre as lutas da independência,
onde são as províncias que vão ocorrer, olha. Vai ter foco de resistência e fatality, batalha, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará. E no extremo sul, hoje é Uruguai, na província Cisplatina. Deixa na tela aí um real, por favor. Você está aí as tropas brasileiras em Salvador. Nós tivemos lutas pela independência em Salvador, Cachoeiro. Mas o mais importante é aqui no Piauí. Enquanto isso, lá no Piauí, olha aí, ó, a pecuária já estava decadente, as comunidades eram distantes uma das outras, e a capital da província era Oeiras. Era a capital da província. Foi para lá que chegou o Major Fidié, vindo de Portugal, sendo governador das armas. Foi para lá que veio o Major Fidié, governador das armas. Belezinha? E quando ele chegou em Oeiras, ele obrigou a Câmara de Vereadores a fazer um juramento à Constituição de Portugal. E foi, velho. Nós tínhamos a presença de portugueses em várias vilas, e quando ocorreu a independência, evidentemente já havia certa ojeriza a certos portugueses, resistência a certos portugueses. E eu coloquei assim, ó, tivemos atos rebeldes. Falando em república, por exemplo, em Campo Maior, com esse rapaz, você está vendo aí a tela, ó, meu amigo Leonardo das Dores Castelo Branco. Republicano antes e depois da independência. Antes e depois da independência. Leonardo das Virgens das Dores Castelo Branco. Que é o contexto geral do Piauí aí, fazer a nossa independência. Lembrar que chegou aqui o Fidié. Deixa R$1 na tela para botar R$1 de água aqui, meu rei. Ok. De boa. Aí, olha, como é que começa a independência? No Piauí, viu? Primeiro teve um ato arisco em Parnaíba, lá no norte, em São João da Parnaíba. Começou lá por quê? Porque Oeiras era isolado, era distante, recebia mais dificilmente as notícias vindas do Rio. E Parnaíba é que recebia as notícias mais rapidamente, né? Então, Parnaíba recebe notícias sobre o grito do Ipiranga. Deve ter sido mais ou menos um mês depois.
E aí a Câmara de Vereadores passou umas semanas discutindo sobre nós vamos aderir à independência, nós vamos romper. Aí quando foi no dia 19 de outubro, próxima semana, ó, que é o nosso feriado estadual. Dia 19 de outubro, dia 19 de outubro, a Câmara de Vereadores, João de Deus e Simplício Dias da Silva, declararam que reconheciam Dom Pedro I, imperador do Brasil, e fazia adesão à independência. Mas havia portugueses lá, e havia o FIDE lá em Oeiras. Quem comandou isso foi um grande comerciante, Domingos Dias da Silva, e vamos dizer assim, o juiz João Cândido de Deus e Silva. Aí, galerinha, quando o Major FIDE soube lá em Oeiras, lembra-se que a capital nossa era Oeiras, quando ele soube lá em Oeiras, disse, rapaz, eu vou lá ainda Parnaíba e dar um fatality nele, viu? Então vou colocar aqui que a data 19 de outubro é a data do Dia do Piauí, é o nosso feriado estadual, não é porque começou as lutas pela independência, é pelo ato arisco, pelo pioneirismo dos parnaibanos em declarar a independência. Então, o primeiro elemento importante para nós foi o 19 de outubro. Aí o FIDE, aquele fera da gaita, pegou suas tropas em Oeiras, uns 1.200 homens, e rasgou de Oeiras para Parnaíba. Foi mesmo? Foi. Como o Maranhão ainda estava aliado de Portugal, ainda recebeu reforços no Maranhão. Veio de São Luís aqui, de navio, ó. Para Parnaíba. E o FIDE fez isso aqui, ó. Pela estrada fora, eu vou bem sozinho. E na realidade ele entra em Parnaíba glorioso. Sem resistência praticamente nenhuma. Por quê? Porque à medida que as tropas portuguesas estão entrando em Parnaíba, os parnaibanos que tinham feito a adesão à independência, sabia que Parnaíba não tinha como resistir. Então eles foram para onde? Buscar reforços no Ceará. De novo, buscar reforços no Ceará. Então essa data é importante para nós? É o dia do Piauí. Foi o primeiro ato em prol da independência no Piauí, 19 de outubro de 1822. Deixa um realzinho na tela aí para a galerinha fazer o print direitinho. Verdade, viu? Vamos lá, galera, vamos lá. Tá aí o Simplício Dias da Silva e o João Cândido de Deus e Silva, lá em Parnaíba. Lá na Praça da Graça, em Parnaíba, né, tem uma placa em homenagem, vamos dizer assim, aos parnaibanos, nesse ato heróico, arisco, de declarar a independência lá. Enquanto a cidade de Parnaíba sofria a repressão do FIDE, né? Porque o FIDE entrou na cidade, recebeu reforços que vieram de São Luís. A capital ficou sem ninguém, velho. Então, na ausência do FIDE, Oeiras se levanta. Oeiras se levanta. Ah, papai. Oeiras se liberta dos portugueses. Foi mesmo? Foi. O FIDE deixou a capital sem tropas fiéis a Portugal, hein? O bicho é doido, né? Foi lá para Parnaíba com o grosso da tropa e deixou a capital do Piauí sem tropas fiéis a Portugal.
de repente passou a haver um chamamento pelo rompimento, pela independência, vindo do Ceará, do Pernambuco e da Bahia. Então, no início de 23, a data é 24 de janeiro, o ex-vaqueiro Manuel de Souza Martins, famoso Né de Souza, vaqueiro e presidente do Piauí, na madrugada do dia 24 de janeiro, quando a população de Oeiras saiu de casa às ruas, já sabia que a capital não era mais sob domínio ou fiel a Portugal, que Oeiras havia aderido à causa da independência. Ah, papai! Os oeirenses aderiram à causa da independência. Né de Souza Manuel de Souza Martins faz a declaração da independência em Oeiras. Virgem Maria! Quase não teve resistência. Um outro portuga que foi preso ali, de boa. O povo acordou, já sabia da independência. Um outro portuga que foi preso. E o Né de Souza disse, quem vai mandar agora nessa bodega sou Joey. Ah, papai, foi mesmo, foi. Depois ele vai ser condecorado com o título de Barão da Parnaíba. E no reinado do Dom Pedro II, Visconde da Parnaíba. Ele vai reprimir a balaiada no Piauí. E esse cara, o famoso Né de Souza, vai governar o Piauí de 1823 até 1843. 20 anos no trono, velho. 20 anos como governador da província do Piauí. De boa? Famoso Né de Souza. Importante figura aí nesse cenário da independência do Piauí. Ah, para não deixar de fazer o registro, ó. A data 24 de janeiro de 23, está lá no brasão do Piauí, tem o milho, importante elemento da economia, tem o algodão, tem a carnaúba, o babaçu, o buriti, algumas das nossas, os nossos cocais, e os 3 peixinhos, os 3 maiores rios do Piauí. Aí, essa figura aí é o meu amigo Né de Souza, Manuel de Souza Martins. Oeiras se levantou, e aí o Fidié, quando soube lá em Parnaíba, meu amigo, vai ficar irado. Antes, olha, Campo Maior vai enfrentar o Fidié. Fidié soube lá em Parnaíba que Oeiras havia feito a declaração da independência. Aí ele vai fazer o caminho inverso, olha, ele vai marchar de Parnaíba para Oeiras. Ele já tinha marchado de Oeiras para Parnaíba, tinha conseguido acabar com o movimento em Parnaíba, agora ele vai fazer o inverso, senhora Delmondes. Ele vai fazer o inverso, galera de Betânia. E antes um pouquinho dele chegar em Oeiras, ele não vai chegar, mas antes, o jornalista Leonardo das Dores Castelo Branco já havia propagado ideias republicanas, ideias separatistas, tanto em Campo Maior, como lá em Piracuruca. Então, lá em Piracuruca, a ideia de independência já estava fervilhando também, ó. Mesmo com o Piauí tendo um portuga importante das armas, que era o Fidié, mas já se discutia sobre independência também em Piracuruca. Então, a primeira refrega entre brasileiros e portugueses foi em Piracuruca. Notadamente, não precisa nem dizer que o Fidié, depois que enfrentou uns piauienses lá em Piracuruca, sabia que teria lá na frente mais problemas. Velho. Vai ter uns caras que vão querer me enfrentar. E, claro, os piauienses que haviam saído de Parnaíba e ido ao Ceará buscar reforços, voltaram. E voltaram para onde? Para Campo Maior. Então, deve ter vindo ali em torno de uns 300 ou 400 cearenses com armas de fogo e se entrincheiraram em Campo Maior. Então, estou dizendo que Campo Maior se prepara para enfrentar o Major Fidié. Ah, papai, piauienses, mas cearenses, é um povo unido contra um exército de Portugal. É um povo contra um exército do Major Fidié. Ah! Vai ter esse choque? Vai. Fatality ali em Campo Maior. Então, vou deixar aí essa parte
dos campos maiores, porque nós estamos na iminência de fazer a Batalha do Riacho Genipapo. Deixa R$ 1 na tela, por favor, meu amigo flamenguista. Ok, galera. Ok, povo. Alô, senhora Lândia. Alô, senhora Lândia Del Montes. Aí nós vamos ter a famosa Batalha do Genipapo. Um povo, nós, contra um exército, os portugueses. Piauienses e cearenses armados de armas toscas. O que era? Pau, faca, facão, machado, baladeira, espingarda. Vem pra cá, Portuga, vem! Vem que eu te dou um fatality. E o Major Fidier tinha 1.200 homens. Tinha canhão, espingardas, bombas atômicas, armas nucleares. Não tanto, né? Não tanto. E aí, naquela manhã de 13 de março de 23, a partir das 8 horas da manhã, você tem um encontro marcado. Teremos um encontro entre as tropas brasileiras, piauienses e cearenses, armados com o que se pode, pedaços de pedra, de pau, contra os portugueses. Eles vêm armados com canhões, bombas atômicas, armas nucleares e outras formas. Você está sendo convidado, é lá às margens do Riacho Genipapo, em Campo Maior. E nós tivemos esse fatality. Foi até mais ou menos umas 13 horas, 1 hora da tarde, né? Quando deu mais ou menos 1 hora da tarde, tava todo mundo com fome, com sede. Tava na hora do almoço. Ei, nós vamos dar uma paradinha pra batalha, depois de tardeninha ou então amanhã a gente volta, viu? Mais ou menos sim, ó. Um combate violento, sol, seca, mortes, prisões. Mas quando as tropas do Fidié saíram lá das margens do Riacho Genipapo, eles foram para a fazenda Tombador, ali onde hoje... Não, foram para dormir, né? Quando o Fidié percebeu de noite, cadê as armas? Ei, cadê as munições? Eita! Aí um português disse, as tropas brasileiras interceptaram a carroça e o comboio que levava as armas e as munições. E agora? E agora? E agora? E faço eu da vida sem você? Os piauienses que conheciam o território conseguiram interceptar o comboio que levava as armas e as munições. No dizer dos piauienses, pegamos emprestado. Os portugueses disseram que nós roubamos. É uma guerra, velho. É uma guerra. Agora nós tem arma, fogo, munição. E o Fidié? Covarde. Foi se refugiar na fazenda Tombador e no dia seguinte foi para a União e no outro dia foi para Caxias. Cara, covarde, velho. Não tem coragem de enfrentar nós. Vem pra cá, seu covarde, fora da gaita, filho da mãe. Vem, anda, vem. Deixa R$ 1 na tela aí.
Ok, 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 ok. Tá aí imagens da Batalha do Genipapo, lá em Campo Maior. Fatality! Fatalidade! Na década de 70, meu amigo Alberto Tavares Silva construiu aí um monumento à Batalha do Genipapo. É uma obra de concreto armado. Lá por trás foi simbolicamente juntado as pedras onde haviam sido enterrados os piauienses. Morreram uns 400 piauienses e os portugueses tiveram umas 60 a 80 baixas. Então eles continuam dizendo, nós vencemos a batalha. Mas vão perder a guerra, velho. Porque quem ganha a guerra é nós. De um lado tem um exército armado de armas, bombas atômicas, bombas nucleares. E nós lutávamos com a foice, um machado. Olha aí os machadinhos lá em Campo Maior. Olha. Papai. Nós fomos derrotados numa batalha. Nós fomos vitoriosos numa guerra. Aí eu botei assim ó, no piauiês, ó. O Fidié desarmado, covarde. O cara é covarde. Não teve coragem de manter a guerra aqui no Piauí e fugiu, covarde. Vem aqui, seu fela da gata. Vem, 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 vem. Então vamos unir piauienses e cearenses e maranhenses e vamos fazer um cerco a Caxias, onde estava o Fidié. Ah, papai. O Ned Souza lá de Oeiras mandou as tropas agora lá para Caxias, no Maranhão. O Fidié covardemente se rendeu. Foi mandado para Oeiras preso. E depois o Dom Pedro I anistiou alguns portugueses. Ele foi mandado para Porto Cale e depois para Salvador e depois para Porto Cale. Vitória nossa, velho. Olha aí, ó. Ah, papai. Ei, quando esse Fidié voltou para Portugal, ele escreveu um livrinho contando as façanhas dele no Piauí. E parte do que eu estou lhe relatando é baseado na narrativa do próprio Major Fidié. Português. O povo, peão, pobre, sertanejo, lavrador, simples roceiro, fazendeiro, juntos numa mesma luta. Ah! Dá um fatality nos Portuga. Tá aí. A famosa Batalha do Genipapo foi recentemente homenageada porque o governo do Piauí, a Assembleia Legislativa, né, inscreveu na bandeira do Piauí a data 13 de março de 23. Então, 19 de outubro é o dia do Piauí, Parnaíba, né, a primeira luta, o primeiro discurso sobre a independência. 24 de janeiro está no brasão do Estado e a data 13 de março, que é a Batalha do Genipapo, está inscrita na bandeira do Estado do Piauí. Então, as três datas importantes das chamadas lutas da independência estão hoje reconhecidas oficialmente pelo Estado do Piauí. Perfeito? Deixa eu passar a imagem. Está aí alguns dos nossos monstros da independência. João Cândido de Deus e Silva, lá em Parnaíba. Leonardo das Dores Castelo Branco, ele mudou o nome, né? Aqui em Campo Maior e Parnaíba. O Ned Souza, Manuel de Souza Martins. O Ned Souza, tio-avô do ex-governador Wilson Martins, né? O Wilson Martins é da mesma família do Manuel de Souza Martins. Belezinha? Vamos botar aqui uma tarefinha de casa, ó. Tarefa de casa. Tarefa de casa. Deixa eu desenhar a casa aqui, ó. Botar aqui a árvorezinha. Um jumentinho aqui do lado amarrado. Tchucu-tchucu, tchucu-tchucu. Tá aqui, pronto. Tarefa de casa. Papai. Deixa R$1 aí pra galerinha fazer o print da tarefinha de casa. Per favor, em italiano.
Ok. De boa, galerinha. De boa na lagoa. De boa na lagoa. Olha, tinha mais umas questõezinhas lá na frente, mas eu acho que tá bom para a gente fechar essa temática sobre as lutas da independência, a importância do Piauí nesse cenário de confirmar a independência do Brasil aqui no Piauí. De boa? Então, encerrando a nossa aulinha, lembrar que a gente tem o quarto horário de encontro. Eu acho que hoje é sobre a independência dos Estados Unidos, se eu não me engano. Estamos falando da independência do Piauí. Vamos falar do cenário da independência do Zeuá. Um cheirinho, até daqui a pouco, a gente volta mais tarde.